ações do marketing, né, que a gente vê muito e pouco se coloca em prática, e um dos pontos fortes que eu acho que é o marketing hoje de relacionamento, né, que é uma coisa muito importante. E hoje, quando a gente fala em relacionamento, se pensa muito só na internet, naquelas comunidades de Orkut, de e-mails, né, mas existem outras formas de fazer o marketing de relacionamento, não? Com certeza, Barbosa. Se nós pararmos para imaginar, né, por exemplo, no tempo de meu pai, há uns 30 anos atrás, que você ia para a barraca de seu João, e o seu João falava assim para você: não, bota aqui na nota. Aí você colocava na nota e o seu João sabia exatamente o que você estava comprando, e quando acabava o seu produto, ele falou assim: Barbosa, acabou o seu produto, e aí? Não vai querer agora não? Tal. Ele conhece, e você chega na venda dele, ele pergunta: como é que está seu filho, está tudo bem? E aí? A gripe melhorou? Então é exatamente isso, é você conhecer o cliente e saber exatamente a fundo, exatamente o perfil desse cliente. Antigamente era feito assim, de forma manual, de forma empírica. E hoje, como é feito esse marketing de relacionamento? Porque a informação é tão constante, né, evoluiu muito, então nós precisamos de banco de dados para fazer esse marketing de relacionamento, para que possamos conhecer de forma íntegra, de forma ética, o nosso consumidor e saber exatamente o perfil, para não passar uma propaganda, ou passar um mailing, passar até mesmo uma mala direta para você, Barbosa, de que você não consome meu produto. Então isso é muito chato. Então a gente precisa conhecer o perfil, para a gente não ficar fazendo ações e gastando dinheiro mesmo de forma errada, achando: eu investi tanto e não tive o retorno. É lógico, você não está investindo para o seu cliente. Agora, quando você investe exatamente sabendo quem é seu cliente, você consegue um retorno, que é chamado recall, muito melhor e mais eficiente. É isso aí. Hoje aqui com a gente o professor Marcelo Oliveira, professor de administração, pós-graduado em marketing, falando justamente sobre marketing para você, comerciante, você empresário da nossa região. E a gente já falou aqui vários temas, vários assuntos, e agora vamos dar continuidade ao assunto que estávamos falando sobre relacionamento, ou marketing de relacionamento, né? E aí o Marcelo colocou muito bem aqui, de que essa é uma ferramenta importante para você conhecer o seu cliente a fundo, saber o perfil, o que é que ele gosta, o que não gosta, e fazer esse relacionamento como se fazia antigamente, seu João da mercearia, né? Seu Joaquim da padaria, enfim. E aí eu questionei o Marcelo aqui, porque as grandes corporações fazem esse trabalho, têm essa ferramenta, mas não fazem como deveriam. E às vezes não tem esse relacionamento realmente como se propõe o relacionamento de marketing. E eu, por exemplo, como consumidor, posso dizer isso, sou cliente de grandes corporações como a Vivo, sinal que eu faço até uma crítica aqui, presta um péssimo serviço ao seu cliente, não tem relacionamento nenhum, a não ser para oferecer produtos, né, mas de retorno para o cliente não tem nada. E outras grandes empresas de marcas, que eu nem vou citar o nome aqui, que são várias. Então, Marcelo, qual é o pecado dessas empresas, onde elas estão errando aí, e seria mais fácil ser feito isso por uma pequena e média empresa do que por essa grande corporação? Olha, a pequena e média empresa é possível fazer sim, e é viável, não é nada caro, é só ter atitude para começar a fazer. Hoje é acessível para todo mundo que tem uma assessoria de marketing implantar um marketing de relacionamento na sua empresa, que na verdade é você mudar a cultura da empresa. E para você mudar a cultura da empresa, por mais que você tenha softwares adequados para isso aí, o problema todo, Barbosa, é treinamento. Tá? Então hoje as pessoas têm a ferramenta na mão, fala que faz o marketing de relacionamento, porém as pessoas que trabalham, né, os seus colaboradores, não têm um treinamento adequado e não sabem propagar isso aí. Então você acaba quebrando e dando um tiro no pé. Você tem uma excelente ferramenta e acaba tendo esse gap que você não consegue satisfazer o consumidor, e o consumidor se sente assim: poxa, eu sou mais um. Ele não pode sentir mais um, ele tem que sentir o consumidor, ele tem que sentir o Barbosa, que ele é conhecido, ele sabe, ele sente bem chegando numa empresa, todo mundo me conhece, e eu sou querido, as pessoas sabem exatamente o que eu gosto e o que eu quero. E às vezes é quebrado por causa de treinamento. Isso é uma tática até, já que a gente está vivendo uma época de política, é uma tática muito usada pelos políticos. Eu me lembro de alguns políticos que já trabalhei, tive o prazer de trabalhar. Por exemplo, Luiz Viana, né, que eu trabalhei com ele, era o dono, sócio da TV Cabralha, e ele, ao chegar em Itabuna, a gente saía nas ruas e ele encontrava pessoas que via pela última vez 5 anos, 10 anos atrás, e aí: ô, seu João, como é que está sua esposa, Dona Maria, seu filho fulano? Exatamente. E aí eu falava para ele: poxa, você tem uma capacidade de memorizar, né?
Ele dizia, mas esse é o meu negócio. O eleitor precisa pensar e, no mínimo, ele imaginar que eu conheço ele, que ele é meu amigo, né? Então, ele sabia fazer esse relacionamento. Então, não sei hoje o político mais novo, né? Mas até o Luiz Viana, essa geração aí do senador Luiz Viana, eu presenciei isso de perto. E ele tinha esse carisma e essa facilidade, rapaz, de lembrar de toda a família daquele eleitor que ele viu há 4 anos atrás. E a pessoa se sente importante. E ela se sente importante. Ela, pô, o senador realmente me conhece e tal, é meu amigo, e aí vou votar nele. Essa analogia que você fez com a política exatamente concorre na empresa. Exatamente. Agora, Marcelo, às vezes o empresário está nos assistindo, né? Ele tem uma pequena loja em Itabuna, e aí ele fala assim, mas esse é utópico para mim, eu não tenho condições de fazer marketing, eu não tenho condições de pagar uma pessoa de marketing, mas ele se engana, né, Marcelo? Talvez uma pequena ação dentro da empresa dele, como organizar funcionários, treinar melhor os funcionários para atender bem o cliente, uniformizar esses funcionários, sinalizar a loja dele, isso é ação de marketing. Né? Exatamente, Barbosa. Se ele parar para pensar numa lei chamada Lei de Pareto, que 20% do seu cliente é responsável por 80% do faturamento, ele vai começar a se interessar por isso. E você só consegue descobrir esses 20% dos seus clientes fazendo o marketing de relacionamento, tendo esse banco de dados para saber exatamente quem é esse 20% dos seus clientes potenciais. E aí você vai focar a sua empresa para isso, você vai gastar muito menos e ter um retorno muito maior. Isso, inclusive, hoje também, que é outra palavra da moda, é o endomarketing, né? Perfeito. É o marketing interno, onde o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, ele é capaz de fazer, ele pode fazer, né? Deve fazer, inclusive, porque ao você adentrar uma empresa, você percebe quando essa empresa tem um senso de organização, quando ela, né, tem um trabalho, ainda que seja desconhecido para aquele empresário, mas ele procura fazer o trabalho de endomarketing, que é você entrar numa loja e o vendedor está com um sorriso estampado para você, né? Ele atender de uma maneira satisfatória. Então, isso é marketing, isso é endomarketing. Exatamente, é o marketing interno, né? Nada mais é do que o marketing interno, para que a comunicação seja para todos. E quando o cliente entra na loja, ele perceba que existe uma interação, existe uma ligação, uma teia, onde todos falam a mesma língua. Ok. Marcelo, eu gostaria que agora, no final do programa, você desse uma mensagem, então, para esses empresários. Seja ele pequeno, né? Médio, grande, ou aquele empreendedor que ainda está querendo começar o seu negócio, né? De que forma, qual a forma correta? Até porque no Brasil a gente tem uma cultura assim de não preparatória, ou seja, o indivíduo ele quer colocar um negócio, ele apenas imagina no dinheiro, no capital. Como eu vou conseguir o capital, como eu vou fazer, mas ele não tem um planejamento, ele não procura uma assessoria, né? A gente sabe até que tem órgãos aí como o Sebrae que orienta, mas ele não procura. Então, qual é o primeiro passo para ele começar um negócio organizado, até porque nós sabemos que o marketing fala mais alto para que o negócio seja bem sucedido? Olha, Barbosa, de antemão, é você conhecer o mercado, você conhecer seus concorrentes, é você saber exatamente os diferenciais dos concorrentes, e isso é fazer um plano de ação, fazer um plano de marketing. Quando você for procurar, aqui na região é mais comum para procurar uma agência de propaganda, procure sim, mas antes você sabe exatamente o que você quer e você descubra exatamente quem é seu cliente, para que você dê um briefing, porque a propaganda, a agência de propaganda ela não vai saber isso aí, e acaba você dando um tiro no pé, porque você acabou passando uma mensagem errada para a agência não tem culpa disso. Então você precisa conhecer, e se você não tem condições de conhecer, contrate um profissional para a sua empresa, né, para que ela possa exatamente gerir toda essa ação de marketing da sua empresa. Ok. Bom, nosso tempo acabou, mas eu quero deixar você tranquilo, telespectador, você que estava gostando desse tema. Nós vamos dar sequência a esse tema, nós vamos ter um outro programa aqui com o professor Rodrigo, né, que vai também abordar o assunto do marketing e também da propaganda. Nós vamos falar de 2 temas aí ligados, que é o marketing e a propaganda especialmente, e você vai poder se aprofundar mais nesse assunto, né, e ver como sua empresa pode melhorar, crescer com essas ações aí do marketing. Bom, eu quero agradecer aqui ao professor Marcelo Oliveira. Muito obrigado, Marcelo, por ter vindo. Para a satisfação nossa, né, a região tem profissionais como o Marcelo, profissionais competentes, e essa nova geração que está aí de professores, né, de acadêmicos, pessoas também que estão saindo agora para o mercado, formados através de professores como Marcelo. A gente fica muito feliz com isso, né, com a chegada dessas faculdades aqui para a região, e eu acho que a região só tem a ganhar, e tenho certeza que nos próximos anos tudo vai melhorar e mudar, que vamos ter uma mão de obra mais qualificada. Com certeza, com certeza. Parabéns a você e obrigado, Marcelo. Beleza. Obrigado a você, Barbosa. Ok. Bom, gente, por hoje é só. Você vai nos assistir em horários alternativos, mas fica o convite para o próximo programa inédito, na sexta-feira, onde a gente vai estar abordando mais marketing aqui para você. Até lá.